Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como fazer a sua ISO do Windows 11 totalmente otimizada. Se você quer fazer a sua ISO Lite otimizada para acabar com os travamentos, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar o passo a passo, um tutorial completo para você deixar a sua ISO rodando em qualquer PC. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha pro canal, se inscreva no canal, deixa um comentário que eu vou ajudar você sempre pessoalmente. Então vamos lá, o vídeo vai ser completinho. A primeira coisa que iremos fazer é baixar a ISO, tá? Então, no caso, nós vamos fazer o vídeo aqui do Windows 11, porém você pode fazer com qualquer ISO, tá? Então, ao entrar no site da Microsoft, só clicar aqui em baixar a ISO, tá? Ó, baixar a imagem do disco ISO. Muito simples, você escolhe aqui, coloca em baixar. Depois disso daqui, ela vai pedir para você escolher o idioma, você escolhe o seu idioma. No caso nosso aqui, o português Brasil, para quem está em Portugal, o português aí. Dá um confirmar. Depois disso, é só clicar aqui em 64 aqui e baixar. Eu não vou baixar porque eu já fiz isso, porque demora. Mas aí você já baixou a sua ISO completinha, tá? O próximo passo é baixar o NT Lite. Eu vou explicar para vocês aqui, eu vou usar a versão paga, tá, do NT Lite para fazer essa ISO para vocês, porém, vocês vão fazer o teste na versão gratuita, para vocês realmente fazer o teste, aprender a mexer na ISO. Mas eu vou deixar a ISO editada neste vídeo. Tudo que nós fizemos nesta ISO vai ficar depois nos comentários a ISO para vocês baixarem, quem não quiser fazer a ISO, tá? Então vocês vão entrar aqui no site do NT Lite. Chegou aqui no site, vem aqui em download e vai baixar a última versão aqui, tá? Tem a versão beta, pode baixar a última versão aqui que está completa. Então você clica aqui em baixar. Feito isso, depois que vocês baixarem o NT Lite, é só fazer a instalação dele. Muito simples de instalar, muito fácil. Depois de instalado, vamos abrir, tá? Vocês vão abrir, ele vai aparecer dessa forma. Porém, provavelmente vai estar em inglês, vai aparecer uma mensagem aqui, vocês vão colocar continuar com a versão gratuita, sem problemas, tá? Depois de aberto, vocês vão clicar aqui onde tem esses três pontinhos aqui em cima e vão vir em configurações. Chegou aqui em configurações, vocês podem arrumar algumas coisas. O principal aqui é o idioma, tá? Você vai colocar no idioma do seu país aí. Aqui é o visual, tá? Você pode deixar ele escuro, pode deixar ele claro. Eu prefiro desse jeito. Aqui são aonde as pastas temporárias vão ser gravadas. Você pode mudar. Não vou mudar nada aqui. Aqui essas opções aqui pode deixar marcada e dê um OK, tá? Dá uma olhadinha aqui nas configurações, dê um OK. Pronto. Feito isso, você já está com o NT Lite em português. Então vocês vão vir aqui do lado esquerdo em adicionar. Vocês vão adicionar uma imagem, né, que foi a que a gente baixou. Clica em adicionar e vão procurar ela. Vai na sua pasta que você baixou, dá dois cliques e ela já veio para cá, tá? Já veio aqui. Então vocês reparem agora que a gente subiu a ISO, que temos aqui as versões da ISO, tá? Se você ver aqui, você tem a Home, a Education, a Pro, Pro Education. Então você vai escolher qual versão você vai editar. Vamos usar a que todo mundo usa, né? Que é o Windows 11 Pro. Você vai dar dois cliques em cima dela. Aqui ela vai criar uma cópia gravável, tal, tá falando para vocês na pasta atual. Vocês vão dar um OK. Aí ela vai começar a fazer o carregamento, tá? Eu vou deixar o carregamento completo aqui para vocês verem, tá? Depois que ela carregar, vocês vão clicar novamente em cima dela duas vezes para ela carregar do lado esquerdo aqui a imagem. Vamos aguardar.
Bom, voltando aqui, vocês viram que apareceu uma mensagem de erro lá, que era o caminho que eu apaguei, tá? É um caminho que eu fiz aqui da pasta. Ele tá mostrando para mim que ele não encontrou, mas não tem problema, tá? De vocês vai estar certinho. Então, depois que vocês virem aqui que tá tudo carregado, tá aqui verdinho, demorou um pouquinho, tá? Em coisa de 5 minutos aí ele já fez o carregamento. Depende, lógico, do seu computador. Então aqui a primeira parte já fizemos, tá? Já foi carregada a ISO. Vocês viram que do lado esquerdo aqui abriu a atualizações, drivers, registro, pós-instalação, né? A parte de remover componentes e a configuração. Então tá tudo aberto. Então a primeira parte aqui está pronta. A gente vai fazer a edição passo a passo, mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês do painel aqui, tá? Aqui em cima, onde eu estou, em adicionar, você vem aqui para adicionar a sua ISO. Aqui, criar a ISO, tal, então a gente não vai usar quase nenhuma dessa parte aqui. Porém, aqui em pré-definição, você tem algumas coisas aqui também, como importar, tem as ferramentas aqui também, como baixar atualizações, instalar atualizações, que eu vou mostrar para vocês como faz. Muito simples de usar, tá? Muito fácil de fazer. Então, aqui na parte da imagem, né, a gente já adicionou a ISO tranquilamente, já está pronto. Então podemos começar a fazer a edição. A primeira parte aqui é atualizações. O que seria atualizações, gente? Aqui, no caso, você acabou de baixar a sua ISO. Se tiver faltando alguma atualização, você vai clicar aqui em adicionar e em cima aqui, ó, últimas atualizações online. Preste bem atenção, últimas atualizações online, clique em cima dela. O programa vai fazer uma varredura no site da Microsoft e vai pegar as últimas atualizações que não estão na sua ISO. Vocês podem ver que está tudo faltando aqui, tá? Windows Defender eu não vou atualizar porque eu vou remover. Essas outras duas atualizações aqui eu vou deixar, que é cumulativa. Aqui ele está falando algum pacote. Se você quiser colocar, é só colocar, clicar em cima dele. No caso, quem está usando a versão gratuita, a única diferença é o seguinte: nós estamos usando a versão paga, você clica aqui em baixar, ele vai baixar agora as atualizações para você. Se você está na versão gratuita, ele não consegue fazer isso, mas ele consegue enfileirar, tá? Ele vem aqui em enfileirar, vocês vão clicar aqui, pronto. Assim que vocês estiverem finalizando a sua ISO, ele vai baixar e colocar dentro da ISO as suas atualizações. Conseguiram entender? Então, depois que vocês enfileiraram, vocês podem colocar ali dentro da sua ISO. Ela vai automaticamente ser colocado dentro da sua ISO. Então, a parte de atualização, tranquilo, já foi feito. Eu vou dizer agora para vocês aqui a parte de drivers, tá? A parte de drivers, o que seria isso daqui, gente? Ó, aqui fala, adicione drivers à sua lista. Se você tem um notebook ou um computador aí de uma empresa ou seu mesmo, você pode baixar os drivers do site e colocar aqui dentro, já na sua ISO. Tá? Você vem aqui em adicionar, você pode adicionar o arquivo de driver ou pode adicionar a pasta contendo os drivers. Então é só você baixar se você quiser e colocar o do seu notebook, do seu computador, o drive que você quiser aí. A parte de baixo aqui em registro, aqui seria o seguinte: você consegue integrar alguns arquivos de registro dentro do sistema. O que seria isso? Você quer remover, vamos supor, o Windows Defender, desabilitar pelo prompt de comando, você faz um registro e coloca o registro aqui. Você faz qualquer alteração por registro. Então, quem tem alguma alteração que está acostumado a fazer, é só colocar o registro aqui, tá? É a mesma coisa, vim aqui em adicionar, arquivo de registro ou a pasta de arquivo de registro. Simples, é só você vir adicionar, pegar no seu computador o que você fez, o registro, e colocar aqui. A parte de pós-instalação não vamos mexer, tá? Aqui na parte de execução de comandos, as coisas a gente não vai precisar mexer nisso daqui. A parte mais importante, a gente vai entrar agora, tá? A parte mais importante seria agora em remover. Então, aqui em remover, tudo que a gente clicar aqui em remover, ele vai realmente remover, tá? Pode ver que está escrito aqui, desmarque os componentes para remoção. A remoção é permanente,
e depois não tem como, tá? Você vai ter que refazer a ISO depois que você retirar ou colocar atualizações. Conseguiram entender? Então agora vamos começar a fazer a edição completa daqui. Antes disso, antes da gente começar, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Na barra superior aqui, isso é muito importante, tá? Na barra superior, vocês vão vir aqui do lado esquerdo em compatibilidade. Aqui, tudo que tiver marcado, provavelmente de vocês vão estar marcado as caixinhas aqui, ó. Vocês vão desmarcar, tá? O que você desmarcar você consegue fazer a remoção ou fazer a modificação. Se ela tiver marcado aqui, ó, você não consegue fazer a remoção lá, tá? Então, depois que você desmarcou, escolheu os componentes que você quer fazer a remoção, você clica aqui em OK, pronto. Agora você vai conseguir remover qualquer parte da ISO ali sem ter nenhum bloqueio, tá? O último detalhe que eu vou explicar aqui nessa primeira parte aqui é o seguinte, vocês vão vir aqui em modelos, aqui é o seguinte, quando você clica aqui em modelo, você pode criar a sua ISO automático, tá? Eu não gosto desse tipo de ISO assim, porém, eu vou mostrar para vocês como funciona se alguém quiser testar. Aqui no caso, você pode fazer uma ISO só com privacidade, só para game, ela light, totalmente light, e tem uma aqui que não é recomendado, tá? O que seria isso? Eu vou abrir aqui só para vocês verem, tá? Você abriu aqui, pode ver que temos caixinhas amarelas, caixinhas azuis, né? Tá tudo marcado, na verdade vão estar todas elas marcadas, eu vou redefinir aqui, tudo marcado, tá? Então, se você clicar aqui no modelo, vamos supor, privacidade, ela vai remover todas as caixinhas verdes, vai montar a sua ISO conforme tem aqui deles aqui, tá? Feito, pronto. É só clicar em privacidade. Se quiser fazer uma game, você vai clicar, ela vai desativar todas as partes azuis. E a mesma coisa na amarela, que é a Windows Lite. Porém, eu não gosto de fazer desta forma, tá? Eu acho que vai remover componentes, o Windows não vai ficar bom. Então eu vou ensinar o passo a passo. A partir de agora, a gente vai aprender tudo, tá? Então vamos começar agora a fazer a edição completa. Voltando agora, vamos começar a fazer toda a edição, tá? No caso aqui na parte superior, você tem aqui expandir todos, ele vai abrir todos ou recolher todos. É no caso para abrir tudo aqui. Vamos fazer um por um aqui para mim poder explicar passo a passo. Agora é importantíssimo que vocês prestem muita atenção, porque aqui a gente vai remover programas, tá? Vai remover funções aqui que não tem como voltar atrás. Então vamos lá. A primeira parte aqui é em apps do sistema. Então vamos começar por aqui. A primeira parte aqui é aplicativo de bloqueio de tela. Então você pode deixar ou não, não vamos mexer nisso daqui. Eu vou deixar, tá? A caixa de diálogo aqui de sugestões de pasta, vou remover. Chamadas, remover. Aqui no caso é o cliente do Microsoft Edge. Tá? Então, no caso, eu vou deixar o Microsoft Edge, porque tem gente que usa o Microsoft Edge, eu uso. Quem não usa, é melhor fazer a remoção depois. Você vai usar o Microsoft Edge para baixar o navegador que você quiser e depois vai remover o Microsoft Edge pelo Revo, o installer, ou pelo Iobit, o installer, qualquer um deles remove completamente, tá? Então, aqui no caso, eu vou deixar para vocês poderem usar ele para poder baixar o seu navegador. Então, aqui embaixo, configurações do Windows Hello, isso aqui a gente vai remover. Configurações aqui não vamos mexer, tá? Aqui, conta corporativa ou de estudante, ele faz parte da parte de compatibilidade, não vamos mexer. Controle com os olhos. Isso daqui é para quem tem algum tipo de deficiência. Se a pessoa tem algum tipo de deficiência, vai deixar marcado. Porém, eu vou remover, tá? Fizemos a remoção aqui. Diálogo de credencial. Isso aqui podemos deixar. E-mails e conta. Vou deixar o e-mail porque tem gente que loga pela conta da Microsoft. Experiência de usuário não vamos mexer.
Aqui em parte de experiências não vamos mexer, em explorador não vamos mexer. Aqui, fazer um teste, remover. Ferramenta de captura, vou deixar. Pilha de impressão não vamos mexer também. Isso daqui nós vamos arrancar, o File Picker. Fluxo de portal cativo, não vamos mexer. Gerenciador de entrega de conteúdo também não. Host, indicador de status de conectividade, também não vamos mexer nisso daqui. Aqui embaixo em narrador, isso aqui vamos remover, que faz parte da Cortana. Aqui a parte que está em vermelho, não vamos remover isso daqui porque vai dar problema, tá? Recursos da família Microsoft, vamos deixar porque tem gente que usa. Aqui no caso para remover dispositivo com segurança, não vamos mexer. Smart Screen, aqui, vamos remover Smart Screen. Tela de bloqueio padrão do Windows, não vou mexer. Aqui, Xbox Game, isso daqui a gente vai remover. Vamos colocar em sim. Ele já vai remover os componentes. Então a primeira parte, que é aqui em apps do sistema, depois a gente vai voltar aqui e dar uma olhadinha, tá? Antes de finalizar isso, ver se você não pulou alguma coisa, se ficou alguma coisa para trás, você vem e remarca. Tá? Então aqui, ó, apps do sistema, pronto. Agora vamos aqui para apps. Então aqui em apps installer, aqui, o primeiro, ele faz a instalação de apps mais o injet. Então aqui, vou remover. App Xbox, remover. Clipchamp, remover. Cortana, remover. Dicas, remover. Feedback, remover. Get Help, remover. Loja do Windows, tá? Eu não uso a loja do Windows. Prefiro baixar diretamente. Porém, tem gente que usa, então eu vou deixar a loja do Windows, tá? E-mail e calendário. Aqui no caso, Microsoft News, remover. Microsoft People, remover. Fotos podemos deixar. Aqui são aquelas notas também que não faz sentido. Esse Microsoft aqui também vamos remover. Movies, MSN, Office. Você vai instalar o pacote que você quiser do Office aí. Pacote de experiência aqui não vamos mexer, tá? O Paint vamos deixar. Snip Tool, essa ferramenta aqui eu gosto dela, tá? É ferramenta para você recortar, eu prefiro usar ela, eu gosto dela. Então eu vou deixar. Terminal do Windows, Windows Câmera, Windows Relógio aqui. Agora o Windows Defender, isso a gente vai remover, tá? A gente vai remover o Windows Defender, porque é um dos motivos do travamento do seu computador, tá? Ele é um dos causadores. Então, se você quer usar um antivírus, use um antivírus decente, tá? Coloque um antivírus aí, o Panda gratuito, qualquer antivírus que vocês quiserem, vai ser melhor do que essa porcaria do Windows Defender. Então, ó, pode ver que só ele a gente já removeu bastante coisa. Windows Mapa também não precisa. Windows Voice Recorder, vou deixar, tá? Aqui no caso, tudo que for Xbox, vamos remover, ó. Esse earphone também. Então aqui a parte de apps, praticamente removemos tudo, tá? Que eu gostaria, que talvez vocês gostariam. Se não gostarem e quiserem alguma dessas opções, é só não remover, tá? Porque aqui você remove. Então é só vocês darem uma olhadinha novamente, se deu tudo certo. Pronto, a parte de apps completo. Agora vamos em comunicação remota e privacidade. Bom, chegou aqui, tem bastante coisa aqui dentro, porém vamos olhar com calma. Eu peço para que vocês leiam com calma, tá? Porque depois de remover não tem como voltar atrás. Acesso atribuído, não vamos mexer, tá? Esse segundo armazenamento também não vamos mexer. Assistência remota eu vou deixar. Autenticação,
Azure, eu vou remover. Cliente, aqui a gente não vai mexer em nada. Multiponto aqui, também não. A conta Microsoft eu vou deixar, tá? Porque a gente pode precisar dela para poder validar o Windows. Experiência do dispositivo, gerenciador de contas. Aqui eu não vou mexer em nada, tá? Em recursos, gerenciador remoto. Microsoft Passport fornece chaves, aqui não vamos mexer, tá? PC na nuvem, suporte básico, isso aqui eu não vou deixar, tá? Piloto automático, vou remover, tá? Que é o Copilot, não faz sentido, então eu vou remover. Depois, se você quiser, é só instalar, tá? Aqui faz parte da Cortana também, então não vou deixar. Plataforma de ação inteligente, aqui não vamos mexer. Aqui, ó, programas Windows Insider, remover. Provisionamento do Windows não vamos mexer. Registro remoto também não vamos mexer. Serviço de identidade na nuvem Microsoft, não vamos mexer em nada disso aqui, tá? Serviço de push também não vamos mexer. Suporte de gerenciamento de direitos. Também não vou mexer nisso daqui. Isso aqui você pode remover o que está em verdinho se você quiser, porém eu não vou remover isso daqui. Então depois eu vou voltar novamente aqui antes de fechar a ISO e vou olhar se ficou alguma coisa. Se eu pulei alguma coisa eu vou remover, tá? Agora em drivers. Em drivers, a gente não vai mexer em nada, tá? É os drivers que já tem do seu computador, que você está fazendo edição aí, os drivers que o Windows já fornece. Então não vamos mexer em nada aqui. Pode deixar do jeito que está. Nem em drivers, a gente não vai mexer. Na imagem também aqui, não vamos mexer nisso, tá? Que configuração não pode mexer nisso daqui, senão vai dar problema. Agora, multimídia. Aqui vamos dar uma olhada um por um. Ó, tem bastante coisa para a gente remover, se tem alguma ou outra não. Então vamos lá. Alterar exibição, não vamos mexer. API de fala, remover, que é o narrador. Sim. Notem que a gente já removeu o narrador lá do app, porém ele fica resíduos, então tem que ler com calma para poder remover completamente, tá? Está em vermelho aqui, não vamos mexer, tá? Codecs, tudo que for codec ou codecs, não vamos mexer em nada. Nada, nada, nada. Pode deixar do jeito que está. Explorador de jogos, não vamos mexer. Fundos de tela de bloqueio, também não precisa. Painel de controle. Play Read, isso aqui eu vou remover. Ponteiros, aqui não vamos mexer em nada. Serviço de caneta. Se alguém usa aí um tablet que usa serviço com toque, eu vou deixar, tá? Não, é muito pouco aqui que remove dele. Serviço de captura, sons. Aqui tem os sons do Windows, tá? O som padrão, se você quiser remover o som. Mas não precisa remover por aqui. Temas, Xbox aqui, sim, esse a gente vai remover. Feito isso, aqui essa parte já terminamos também. Multimídia. Agora a rede. A parte de rede não tem muita coisa que dá para mexer, tá, gente? Até porque senão vai dar problema na hora de configuração aí. Então aqui em cima, adaptador, eu vou mostrar para vocês o que tem, mas a gente não vai remover praticamente nada daqui. Tá? Tudo que tiver em vermelho não mexe. Aqui o Microsoft Edge a gente não removeu, então ele continua aqui, tá? O Microsoft Edge aqui, a instalação do Microsoft, ele já vai fazer. Se eu quisesse remover, eu tinha que remover ele aqui, ó. Mas a gente vai deixar. Pagamentos aqui é a única coisa que eu retiro. Vamos baixando mais para cá. Não tem mais nada aqui para remover, tá? Então a parte aqui de rede também está completo. Agora vamos para o sistema. Note que já tem algumas coisas aqui que já foi removido, que a gente já removeu lá em apps do sistema. Então, continua da mesma forma. Arquivo de cache temporário. É seguro para remover, então você pode remover. O que está em vermelho não vamos mexer, tá? Bloqueio do dispositivo, que é no filtro tal, não vamos mexer nisso daqui. Capacidade de acesso também não. Compatibilidade, tudo que está em vermelho não vamos mexer. Em amarelo também tem muita coisa aqui que não precisa.
Aqui, ó, continuar em Bernard, isso aqui eu vou remover. Controle de mapa, vou remover. Cópia de volume, não vamos mexer. Aqui, experiência de webcam, também não faz sentido. Ferramentas de acesso aqui a gente já removeu lá em cima. Aqui, NFS, também não vamos mexer, porque senão pode dar problema. Aqui que está em verdinho, gerenciador de revogação de arquivos, gerenciador de tarefas, gerenciador de passos. Isso aqui não precisa mexer em nada, é muito pouco aqui ó, que remove. Então não vai pesar nada na ISO. Mapas aqui, caracteres não vamos mexer. O que está aqui em amarelinho também não tem nada, que é moderador, não precisa mexer em nada. Plataforma, proximidade. Que no caso, se o dispositivo estiver dentro da proximidade para você reconhecer, eu vou deixar. Aqui, sensores, não vamos mexer. Serviço de notificação, implantação de apps. Necessário para configurações de aplicativo, recursos, personalize e temas. Então não pode mexer. Esse Skype aqui eu vou tirar, tá? Que está em verdinho aqui. Superfact, mecanismo de inicialização mais rápido de aplicativo. Isso daqui a gente vai desabilitar ele lá no sistema. Não vou remover, tá? A gente vai desabilitar ele. Então não é recomendado fazer a remoção, é só desabilitar ele, colocar ele como manual. Depois para frente eu vou mostrar o que que faz. Então aqui, virtualização, não vamos mexer mais em nada, tá? Esse Windows Reader aqui para poder ler, essa aqui, ó, que é a realidade virtual, não vamos usar, pode remover. Então aqui no caso, a gente já removeu bastante coisa daqui do sistema. Claro que vamos voltar aqui para ver se está tudo certinho depois, tá? Então, terminamos aqui. Agora, suporte de hardware. Aqui tem algumas coisinhas aqui, mas na verdade não vamos mexer em nada, tá? Aqui a única coisa que dá para você remover aqui é o disquete. Pode remover o disquete sem problema. Impressão 3D também pode remover. Modem, essas coisas aqui é bom não mexer, tá? Pode deixar da forma que está aqui. E finalizando essa última parte aqui é em tradução, né? Em tradução, você tem aqui o idioma, não tem nada que dê para a gente mexer aqui, tá? No caso de fontes, aqui tem as fontes, ó. A fontes é o seguinte, você pode remover fontes se você quiser do sistema. Porém, pode dar problema na hora de você abrir algum site. O idioma, sim, aqui o idioma, você pode remover todos os idiomas e deixar somente o idioma do seu computador. Tá? Eu vou deixar os idiomas porque essa ISO vai ficar para todo mundo baixar. Mas você pode clicar aqui, remover tudo, deixar só o do português, espanhol, inglês, o que você quiser, tá? Então essa aqui é a primeira parte de componentes aqui, totalmente totalmente pronto já, totalmente feito. Só estou mostrando para vocês. Vamos voltar à tradução aqui. Então aqui tudo prontinho. A parte de remoções de componente já fizemos. É importantíssimo que depois de pronto, você expanda tudo aqui e olhe novamente um por um. Aí você vai fazendo de maneira um pouco mais rápida, olhando se ficou alguma coisa para trás. Eu vou fazer isso depois que eu terminar aqui o vídeo para vocês. Eu vou olhar a ISO para deixar a ISO testada para vocês, tá? Então a parte de componente aqui a gente já encerrou. Então vamos vir agora em tarefas agendadas. Aqui são tarefas agendadas pelo próprio Windows que fica no sistema. Você pode remover e vai mostrar algumas coisas que removemos de lá. Então não tem muita coisa para fazer aqui, tá? É só para baixar aqui para vocês verem. Vocês vão dar uma baixadinha aqui para olhar o que tem, tá? Não tem muita coisa para fazer remoção aqui. E, na verdade aqui você vai remover algumas coisas que ele faz como tarefa agendada. Então aqui, ó, tudo que a gente já removeu no sistema, ele já está aqui como remover, ó. Pode ver que está em vermelhinho. Tá? Vocês vão baixando até o final lá e vão ver se tem alguma coisa, ó. Sysmain, daqui a gente vai depois também desabilitar, ó. Mas vamos desabilitar ele em configurações aqui, tá? Então aqui é só para vocês verem. Então não tem nada para mexer aqui.
Pode ver que o Windows Defender foi removido. Eu deixei o Microsoft Edge, como eu disse no início do vídeo, tá? Aqui a parte do Xbox também foi removido. Então a parte de componentes de remoção, tarefas agendadas, 100% concluído. E agora a gente vai mexer em configurar, que é a parte de configurar recursos. Bom, agora vamos fazer a parte de configurar aqui, tá? Vamos vir em configurar, tarefas agendadas, já terminamos tudo. Vamos vir agora em configurar. Bom, aqui em configurar, gente, vocês podem ler aqui em cima, que é ele vai ativar ou desativar no painel de controle. É a mesma coisa que você fosse no painel de controle e desativasse lá, tá? Fosse pelo sistema e ativasse e desativasse. Então aqui você não vai remover, você vai desativar. Tranquilo? Então vocês vão olhar aqui o que está ativado e o que está desativado. Se você quer algum serviço aqui, você vem e ativa ou desativa. Vamos lá? Então vamos começar aqui. Aqui na parte de cima aqui não vamos mexer, tá? Tudo que está aqui, por enquanto, está tranquilo. SBM Direct também ativado. Que é o PowerShell. Windows Circ. Isso aqui vocês desativem, tá? Desabilita isso aqui. Então aqui, olhando praticamente, acho que é só isso, tá? Vamos dar uma olhada novamente aqui, que é bem pouca coisa. Tranquilo. Então essa primeira parte de recursos, tranquilo. Então agora vamos em configurações. Aqui sim tem bastante coisa, né? Então podemos expandir todos ou começar. Vamos começar um por um. Primeiro, canais de eventos aqui. Esse canais de evento aqui não tem nada para a gente mexer, tá? Vamos olhar aqui. Aqui ele está mostrando o que está ativado, o que está desativado. Vamos baixando aqui para vocês olharem. Vai olhando o que está em verdinho ativado. Ó, BitLocker. Aqui eu vou desabilitar, desabilitar, tá? Tava faltando alguma coisa de BitLocker que a gente desabilitou. Que é Bluetooth, não vamos mexer. Pode ver que tem bastante coisa desativada aqui, gente. A gente já desativou muita coisa aqui. Então, vamos baixando. Vocês vão fazendo com bastante calma aí, olhando, lendo, para vocês aprenderem, tá? E acabar familiarizando com os componentes aqui. Então, vamos descendo. Ó, tudo aqui quer dizer com arquivos. Aqui, ó, Windows Hello que a gente removeu. Ó, aqui temos mais um, vamos desativar. Microsoft Help, não vamos mexer. Vamos baixar. Aqui que está ativado também não precisa mexer em nada. Então vocês podem ver que tem bastante componente aqui que já foi desativado. Isso já vai ajudar muito na ISO sua. Então vamos lá, aqui embaixo, em ativado aqui, backup não vamos mexer. Outro que está em verdinho aqui também não vamos mexer. Não precisa mexer nada aqui. Então aqui praticamente já foi tudo, né? Vamos terminar aqui. Ó, aqui são a parte de administrador, de cartões. Não vamos mexer nisso daqui, tá, gente? Deixa do jeito que está aqui, para não ter nenhum tipo de problema. Pode deixar ativado mesmo. Aqui é a parte do sistema. Então, o que tinha que desabilitar continua desabilitado. Aqui é a parte de terminal. Já encerrando praticamente tudo. Ele vai por ordem alfabética, tá, gente? Então, vocês vão olhando aqui. A parte também aqui, não vamos mexer nessa parte de sistema aqui. Vamos mais lá para o final. Então, a primeira parte, exatamente acho que era isso daí que a gente tinha que para remover ou não, tá? Vou recolher tudo aqui. A primeira parte de
Visualizador de eventos, tranquilo. Agora, controle de contas. Aqui em controle de contas, o que temos aqui? Ativar filtro administradores. Ele vai filtrar os administradores. É bom deixar, porque às vezes você pode usar o computador para outra pessoa usar. Aqui ele está falando solicitação de administrador, solicitação de usuário. Não vamos mexer na parte de administrador para que não dê problema, tá? Porque tem gente que vai acabar usando o computador para mais de uma pessoa, e se eu desativar algum serviço aqui, ele realmente vai dar algum problema depois aí para você fazer criar aí um novo usuário, tá? Então não vamos mexer em usuário. Controle de energia. Também a única coisa que eu vou desabilitar aqui é o hibernar, tá? Restante pode deixar da mesma forma. Agora, controle de travamento. Não mexe em nada aqui. Agora vamos no Explorer. Bom, no Explorer, sim, tem bastante coisa aqui que vai ficar por gosto de cada um, tá? Mas vamos passar aqui para ver se você quer ou não. Primeiro, explorador de arquivos, acesso rápido, balão de notificações, isso aqui eu não quero. Cache de miniatura, diminuir espaço, notificações, exibe ícones de miniatura. Então, isso daqui nada vamos mexer, tá? Eu vou deixar do jeito que está. Exibir o relógio, ícones em vez de miniatura. Aqui a parte de exibição não vamos mexer em nada. Janelas também não. Então aqui vocês vão lendo, tá? Exibir biblioteca, ícones pequenos no painel de controle. Vamos deixar ativado. Isso aqui pode deixar como padrão mesmo. Exibir biblioteca, recursos de CD, pré-visualização. Então aqui não tem nada que dê para realmente mudar. Eu acho que não há necessidade, né? Então aqui, se vocês acharem que tem alguma coisa que dá para você retirar, você pode desabilitar aqui. Tá? Eu não achei necessário mexer em nada aqui, somente na notificações ali. Agora vamos no menu iniciar. Menu iniciar, o que temos no menu iniciar, se você quer que continue padrão, é só não mexer em nada. Se você quer movimentar alguma coisa ou remover, é por aqui, né? Bloco de usuário, botão de energia. Então aqui não vamos mexer em nada, mas se você quiser mudar alguma coisa aqui, você pode mudar a pasta. No iniciar também não tem nada. Privacidade. Então vamos lá, privacidade sim. Aplicativos ou em pré-instalado. Isso daqui, desativa isso, gente. Aplicativos pré-instalados, aqueles aplicativos que vêm no computador, desativa também. Assistente de compatibilidade de programa, isso pode deixar. Ativar o filtro Smart Screen, desativado, tá? Isso daqui é importantíssimo, automaticamente instalar aplicativo sugerido. Não, não quero que instale nada no computador sem a minha autorização. Botão da Cortana, remover. Coletar dados para isso aqui, tudo que tiver da Cortana pode desativar. Coletar inventário de aplicativo pode deixar. Aquilo da Cortana, para te entender melhor, desativa. Desativa. Conecta automaticamente para verificar a rede. Isso aqui pode deixar. Também pode deixar. Conhecimentos pode deixar. Correção automática. Cortana. Aqui, ó. Cortana. Desabilitado. Tudo que tiver como Cortana, desativado, tá? E enviar informações para a Microsoft. Não quero. Exibir entrada de pesquisa recente no explorador de arquivos. Exibir nome de usuário pode deixar. Exibir nome de usuário no login. Experiências compartilhadas. Frequência de feedback. Histórico de transferência. Não vamos mexer nisso daqui. Impor proteção. Instalação automática de apps patrocinado. Ó. Desativado. Mostrar a experiência de boas-vindas. Desativado. Mostrar arquivos recentemente usados. Isso aqui também pode deixar.
Mostrar conteúdo sugerido para aplicativos e configurações. Mostrar pastas, ocasionalmente mostrar sugestões do menu iniciar, desativado. E aqui é permitir que aplicativos, tá? É a permissão de aplicativo, de tarefa, notificações. Notificações aqui eu vou desativar. Permitir experimentação, pode desativar. Permitir aqui, ó, programa de aperfeiçoamento, também desativa isso daqui. Permitir que Microsoft também. Permitir que aplicativos abertos de usuário continuem a experiência no dispositivo, pode deixar. Aplicativos, pode deixar. Permitir que aplicativo seja executado em segundo plano, isso aqui é importante, desativa isso. Publicidade de ID também pode desativar. O Skype aqui também, desativado. Linha do tempo pode deixar. Que o Windows monitore o menu, você pode deixar também. Rastreamento de documentos, forneçam, também pode deixar. Permitir telemetria, desativado. Desativado, tá? Personalização de fala escrita, desativado. Bing, desativado. Pesquisar local de arquivos, também não precisa mexer. Serviço de reconhecimento de falas online, desativado. Sugerir maneiras de terminar de configurar meu dispositivo online, desativado. Usar previsão para melhorar a leitura, isso aqui não tem problema, pode deixar. Agora os três últimos aqui, ó, desativado, tá? Smart Screen e dicas e sugestões. Desativado os três aqui, tá? Então essa parte também terminamos. Então agora a próxima parte é rastreamento. Em rastreamento, vamos ver o que temos aqui. Em parte de rastreamento não vamos mexer em nada, tá? Vamos baixar aqui para ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada que dê para mexer em rastreamento, então tranquilo. Parte de rede também. Aqui na parte de rede ele está mostrando compartilhamento remoto, limitador de taxa. Não vamos mexer em nada, tá? Pode deixar padrão aí. Deixa eu recolher todos aqui, vai ficar mais fácil. Agora a gente vai em sistema. Bom, chegamos aqui em sistema. Vamos ler aqui. A primeira parte aqui se diz ao Adobe pode deixar. Animação do primeiro logon aqui pode desativar. Ativação automática deixa. Conta Microsoft pode deixar. OneDrive. Esse OneDrive aqui eu não quero. Desativado. Se você usa o OneDrive, você habilita, tá? Requisito de instalação aqui pode remover, tá? TPM, Security Boot. Então esses três aqui é importante que vocês desativem, tá? Porque ele vai pedir os requisitos de instalação para o seu computador. Apesar que dá para fazer isso no Rufus também, tá, gente? Mas vou deixar já desabilitado aqui. Bom, aqui tranquilo, tamanho de patch do Windows Installer padrão. Então aqui não tem mais nada para a gente mexer, pode deixar dessa forma. Depois vocês dão uma olhadinha novamente aqui. Se ficou alguma coisa para trás, vocês habilitam. Agora TCP/IP. TCP/IP não mexe em nada para não dar problema com IP, tá? O Windows Defender nós já removemos, porém ele vai mostrar algumas coisas aqui. Ó. Aviso de proteção de conta do Windows Defender para usar a conta Microsoft, vou desabilitar. Notificações críticas, desabilitar. Central de segurança, desabilitar. Controle inteligente de aplicativos, desligado. Proteção contra adulteração, desativado e desativado. Tudo que diz respeito ao Windows Defender, vocês desabilitem, tá? Agora é importante aqui, o Windows Update. Windows Update, ele vai aqui, atualização automática para modelo de fala. Desativado. Automaticamente atualizar drives. Isso daqui não deixe, tá? Desative isso daqui, porque senão ele vai dar problema no seu som aí. Então deixa desativado.
Baixar atualizações por conexão limitada, download de serviço do serviço update pode deixar. Exibir notificações, finalizar a atualização não precisa. Incluir atualizações de remoção de software mal também pode desativar. Incluir drive de atualização de qualidade, remove também isso daqui, desabilita. Modo de atualização automática de driver, desabilita isso daqui, gente. Aviso de atualização está a caminho, não quero nenhum aviso. Oferecer atualizações de produto também não. É tudo coisa que eles estão oferecendo aqui para vocês e trava o seu computador, tá? E para de funcionar som, então desabilite isso aqui, desativa tudo. Proteção de atualizações de recurso, bloqueio de upgrade, receba o Windows Update, tá? O Windows Update aqui. Você pode deixar ele desativado ou ativado, tá? Eu vou deixar ele desativado e você vai lá e ativa ele quando for buscar as atualizações, tá? É só ir no Windows Update e buscar a atualização. Simples assim, tá? E se você quiser ativar, é só entrar no painel de controle e fazer a ativação dele lá em serviços. Muito fácil. Então, pronto aqui. Agora a área de trabalho para finalizar. A área de trabalho aqui, ele vai mostrar o que é clássico aqui, tá? No caso, o primeiro aqui, resumir a primeira tela de login, é, barra de tarefas, bate-papo, isso aqui a gente vai remover, esse bate-papo aqui, que vai aparecer na sua barra de tarefas aqui. Barra de tarefa clássico, tamanho, mostrar esse... Não vou deixar isso daqui também. Ícones pequenos, vamos deixar ele como ícones pequenos aqui. Ó, central de notificações desativado, ícones pequeno ativado. Vai ficar com ícones pequenininho aqui. Central de notificações, vou desativar isso daqui. Aqui são cores, tá? Cores padrão, você pode mudar. Efeito de animação, estilo também não vamos mexer. Exibir pessoas na barra de tarefas, isso aqui pode remover. Fixar na barra de tarefas, pode deixar. Layout do iniciar, menu contexto, modo escuro para aplicativos. Eu gosto, tá? Do modo escuro para aplicativos. E o modo escuro para o Windows também, eu prefiro. Tá? Esse modo escuro que é bem mais fácil para leitura. Se você não quiser também é só mudar ali, né, gente? Notificação de uso de rede, mostrar a cor de destaque de título, mostrar a cor de destaque na barra de tarefas. Cor de destaque aqui ativado. Modo escuro ativado. Deixa ativado aqui para mostrar tarefas. Permitir fixar aplicativo Microsoft Store na barra de tarefas, desativado. Pesquisar, que é esse pesquisar aqui, ó. Pode deixar, né? Selecionar o canto mais distante para mostrar o trabalho. Não vamos mexer aqui. Tá, esse Teams aqui, ó. Desinstalar, não deixar ele instalar, tá? Use a tecla print screen. Ícones lixeira, aqui é só os ícones da área de trabalho. Então aqui, configurações, é o que tem para fazer aqui na área de trabalho, tá? Na parte de configurações aqui, pronto, terminamos. A próxima parte seria em serviços. Aqui em serviços, ele altera as configurações, tá? Você tem que tomar cuidado aqui para não desativar alguma coisa que realmente vai fazer o Windows funcionar. Ele só ativa e desativa. Se você não lembrar aqui, você acaba não funcionando o seu Windows. Vamos baixar aqui, ó. Atualiza o serviço de orquestrador. Isso aqui eu vou deixar no manual, tá? Eu vou deixar ele desativado, pode pôr no manual, tanto faz. Eu vou deixar ele como desativado. Vamos baixando, cartão inteligente. Então aqui não tem muita coisa para mexer, controle de paz. Tá tudo como manual. O que tiver manual, você pode deixar tudo como manual mesmo, não tem problema. Agora esse daqui, ó, DCFVC. Deixa desativado. O restante aqui, só ver o que está como automático. Estação de trabalho não precisa mexer. Manual, tudo como manual, tranquilo. Serviço de NFC de pagamentos também está tranquilo aqui. Ó, gerenciador de mapas, ele já foi apagado ali, ó. Pode ver que a gente não consegue mexer, porque a gente já deletou.
Aqui no caso, hora de celular, horário do Windows, não faz sentido mexer em nada disso. Informações sobre aplicativos está no manual. Instalador de módulos do Windows, automático, iniciador, não vamos mexer. Interceptação. Então aqui acho que não tem mais nada para a gente remover, tá? Vamos só dar uma olhadinha até o final aqui. Na verdade, aqui ele desabilita, tá, gente? Ele não remove. Vamos baixando até o final lá. Serviço de rede. Ó, o que está como automático aqui é serviço de configurações. Então, praticamente acho que já foi tudo aqui, né? Vamos lá no final que tem o Sysmain, tá? Esse Sysmain aqui vocês vão deixar ele desabilitado. Desativado, o Sysmain, o System Guard também desativado. Spoiler de impressão, gente, isso aqui é importante, tá? O spoiler de impressão, se você tem a impressora, você habilita ele na hora que for usar. É só entrar lá em gerenciador e habilitar ele. Fica bem mais fácil, tá? Vou deixar ele como manual aqui. Então, deixa ele como manual, tá? Sysmain desativado. Temas, testador de instrumentação de gerenciamento. Deixa isso aqui também no manual. Temas pode deixar automático. O Windows Installer manual. Ó, o Windows Defender já foi removido, tá? Então não vou conseguir mexer. Windows Circ. Pode deixar isso aqui como manual também, tá? Windows Update está no manual. Áudio do Windows automático, tá? Não vamos mexer nisso aqui. Xbox aqui desativado. Então aqui a parte de serviço também completamente pronto. Tá? A parte de serviço extras não tem nada para mexer, tá? No caso do boot aqui, então é só para vocês olharem. Então não precisa remover nada. Dá uma olhadinha até lá embaixo, eu vou descer rapidinho aqui para vocês verem, com calma. Depois vocês vão olhando com calma, tá? Mas não tem nada para fazer de remoção aqui. Tudo que está pronto aqui no início, você pode olhar. Se você conhecer o serviço, você pode desabilitar se você realmente conhecer, tá? Não aconselho não mexer em muita coisa aqui não. Só na parte de Windows Defender, de drivers aqui, ó. Então não tem nada. Só para vocês verem. Agora a parte de autônomo, tá? Parte de autônomo, ele configura as escolhas de instalação do Windows com antecedência, criando instalação totalmente automatizada. Habilite essa página para mexer nas ferramentas. Então, no caso aqui, gente, se você quiser colocar o idioma de entrada, mexer em parte, isso aqui é mais para uma empresa, tá? Já colocar a chave do produto. Então, a gente não vai mexer nisso daqui, tá? Eu acho que não há necessidade de mexer nisso aqui. Tem que ser um vídeo depois só para explicar a parte de entradas aqui para você poder fazer. Mas não há necessidade agora. Feito isso, gente, é só depois vir aqui em concluir. Tá? O grande segredo agora é o seguinte: voltar lá e rever a ISO completa, se está tudo certinho, se não faltou nada, aí sim você vem por aqui. Depois que você olhou, vamos dizer que você já olhou tudo, você vai vir aqui em salvar, na segunda opção aqui, ó, salvar e compactar as edições, tá? Então aqui no caso ele vai compactar e vai remover as outras edições que não são essenciais e vai deixar só a Pro. Aqui no caso, padrão editável Win. Aqui alta compactação somente para leitura e estendida. Então você pode deixar na primeira aqui, não tem problema nenhum. Ou pode diminuir a ISO ainda se você colocar aqui, tá? Mas aqui vai demorar bem mais. E vai diminuir um pouco o tamanho da ISO, mas tanto faz, pode deixar tanto no primeiro quanto no segundo com uma ISO um pouquinho menor. Depois você vem aqui em criar ISO, ele vai pedir o quê? Para você colocar o nome, tá? Na pasta ali, no caso da NT Lite, você coloca o nome que você quiser, Windows 11 NT Lite, e vai colocar em salvar, tá? Vai colocar em salvar. Eu não vou salvar agora, gente, porque eu vou terminar de olhar a edição da ISO para vocês, tá?
antes de deixar aí. E vou testar ela antes de pôr no canal, eu vou testar a ISO. Então, feito isso, gente, tudo prontinho, aqui do lado direito aqui, você vai ver que ele está pedindo para mim revisar a verificação de dispositivo do lado direito, na página de driver, tá? Que é a parte de máquina anfitriã, não precisa. Tá dando alguma coisa da minha máquina aqui. E aqui está tudo que vai ser removido. Então, assim que você clicar aqui, tudo pronto, você clica em processar. Você vai ver que ele vai demorar, tá? Mas ele vai ficando verdinho parte por parte. E você vai vendo tudo que ele vai fazendo, ó. Todas as atualizações que ele vai baixar aqui. Tudo que você pediu para remover está aqui, tá? Todas as remoções de serviço, tá tudo prontinho aqui, ó. Depois disso, ele vai finalizar a sua ISO. Finalizou a ISO, ela vai estar salva no seu computador. É só pegar o Revo, o Installer, qualquer programa para criação de pendrive, colocar dentro e ele vai estar funcionando perfeitamente. Gente, sei que o vídeo foi comprido, ele precisava ser cumprido para que vocês pudessem entender e mesmo assim, se vocês tiverem com qualquer dúvida, deixe nos comentários que daí eu te ajudo pessoalmente, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.